Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, aqui, né, como prometido pra vocês, né, eu falei que no próximo vídeo, se já tivesse saído o resultado, eu iria postar. Então está aqui, galera, pra servir até como motivação pra vocês não desistirem, que dá certo. Então fiz aqui, ó, minha banca dia 14, né? As quatro matérias e como vocês podem ver, as quatro aprovado. Quase gabaritei ali. A parte de emergência e medicina, mas não importa, né? O importante é estar aprovado. Então, fiquei até com uma média muito boa de acerto, 85, 90. Aqui em, em regulamentação era para eu ter ficado com 19, é porque eu confundi o diacho da linha do Equador com o meridiano. Mas tá ótimo, estou muito feliz, né? Então, aprovado. Acredito que logo logo vai lá para minha carteirinha. Já apareceu aqui no, não sei, ver se, já apareceu aqui. Eu não vou mostrar muito não, porque na verdade já vazei meu CPF, né? Mas enfim, mas já tá aqui. Não tô nem aí. Vou mostrar aqui pra vocês. O CPF já tá lascado mesmo. Aqui ó. Então, aprovado. Beleza? Então, aí de você, deixa aqui antes de começar o nosso vídeo, né? Como motivação para vocês, né? Não desistem, continuem estudando, revisando tanto aqui pelos meus vídeos, né? Como simulados lá, eu fiz basicamente estudei tudo só pela piloto civil e consegui essa aí média de aprovação, né? De 80 questões, acertei 70, né? Então um número muito bom para quem estudou somente por um mês, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje, sem enrolação. Continuando aqui nossos estudos, eu já estou aprovado, mas eu vou terminar aqui de terminar o conteúdo do curso com vocês, porque eu acho que justo, né? Não é todo mundo que tem condição de pagar o curso e eu acho que o conhecimento deve ser aberto a todos, né? Então eu vou fazer essa missão aqui de terminar todo o conteúdo do curso para deixar aqui salvo para quem for acessar em breve, beleza? Então vamos lá, começando aqui o nosso vídeo. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre motores de aeronaves, tá? A gente vai falar aqui sobre um dos componentes mais importantes da aeronave, o motor, né? Então, a gente vai entender qual a definição, como ele funciona e quais são os principais tipos de motores utilizados. Então, basicamente aqui peguei um motor de carro mesmo, né? Vocês podem ver aí. De forma simples, motor é uma máquina que transforma energia térmica em energia mecânica, né? Então, transformando aqui para o nosso contexto da aviação, a função do motor é produzir a potência, o empuxo, né? Permitir que a aeronave se movimente no solo, possibilitar a decolagem e o voo. Okay? Então, sem motor, a maioria das aeronaves não sairia do chão, né? Porque, beleza que a asa produz a sustentação, mas para a asa produzir sustentação, a gente precisa da velocidade, e a velocidade quem produz é o motor, beleza? Pelo empuxo. E aí, independentemente do tipo, né? Todo motor de aeronave ele funciona com o mesmo princípio básico. Deixa eu passar aqui. Isso. Então, o motor, né, ele vai ter a entrada de ar, ele vai ter a mistura do ar com combustível, ele vai ter a queima dessa mistura, que a gente chama de combustão, tá? A gente vai, com essa combustão, gerar energia e a geração de energia vai produzir a produção de movimento ou empuxo. Okay? Então, essa energia é usada, por exemplo, para gerar uma hélice ou para gerar um empuxo direto, no caso dos jatos. Então, basicamente, o que eu gosto de associar, por exemplo, no motor a jatos, quando a gente for falar, aqueles brinquedos que a gente tinha quando criança, aquele carrinho que a gente empurrava ele para trás e ele tinha um movimentozinho na roda, né? Geralmente na roda traseira ou nas quatro rodas, que fazia ele ir para frente com a maior velocidade, né? Provavelmente vocês já brincaram com esse carrinho. Então, basicamente, comparando o funcionamento é mais ou menos isso. Você produz ali uma força para trás, né? No caso, um empuxo, que vai fazer a aeronave ir para frente, tá? Então, agora a gente vai conhecer aqui os principais tipos de motores utilizados na aviação moderna. Então, temos aqui nossos tipos de motores, né? Temos aí motor a pistão, motor turbo-hélice, motor turbojato e turbofan. Aqui, no caso, tem outros modelos. Eu só coloquei essa imagem para ilustrar. Turboprop, turboshaft. Tem vários modelos, mas os mais comuns são o turbofan, turbojet e a pistão e o turbo-hélice. Então vamos aqui um por um. Vamos aqui no nosso motor a pistão. Vocês podem ver aí o motor mais robusto, né?
basicamente tem alguns carros que tem esse modelo também. A diferença é que não tem a hélice na frente, né? Então ele vai funcionar com os pistões dentro dos cilindros, tá? A combustão empurra o pistão, gerando movimento. Esse movimento gira um eixo, que a gente vai ter que o virabrequim, né? E o eixo movimenta a hélice. Então aqui a gente tem um virabrequim. Esse virabrequim vai girar a hélice que vai fazer a movimentação da aeronave, ok? Então, quando que é utilizado esse motor a pistão, né? Então, aeronaves leves, aviões de instrução, aviação geral. E as vantagens dele é que ele é simples, né? Manutenção fácil, ele é econômico, ele vai gastar bem menos combustível e a manutenção também mais tranquila, né? Você tem ali acesso mais fácil aos componentes, fica mais tranquilo de fazer essa manutenção. E aí a gente vai para um próximo motor aqui um pouquinho mais avançado. Aqui a aplicação. Ah, esqueci de falar das aplicações, né? A gente vai usar ele aeronaves leves, aviões de instrução, aviação geral, tá? Então, nossos primeiros voos aí como piloto, né? A gente vai fazer no avião turbo-hélice, o Cessna, o Aeroboeiro, o Cherokee, etc. Tá? A gente tem aqui o nosso motor turbo-hélice, né? Que ele já vai ser um pouquinho mais avançado, né? Então, ele é uma combinação de motor a jato com hélice. Por isso que vem esse nome turbo-hélice. Então, como funciona, né? O ar ele vai entrar aqui no motor, ele é comprimido, tem um compressor aqui, como vocês podem ver, né? Então esse ar, quanto mais comprimido, mais velocidade ele vai ter, né? Mais energia ele vai gerar. Ele é misturado com combustível, ele é queimado, né? Ele vai gerar os gases que giram a turbina, como vocês podem ver aqui. Então, lembrando que turbina não é o componente todo do motor, turbina é somente uma parte do motor, como vocês podem ver aqui. E aí essa turbina ela vai ser responsável por girar a hélice, ok? Vocês podem ver ela tá ligada daqui até o comecinho, tá? E aí a maior parte da potência é usada para girar a hélice, ok? Então, aplicações do motor turbo-hélice, né? Ele vai ser aplicado em aviões regionais, como tem o ATR da Azul, né? Tinha o ATR que infelizmente se acidentou, né? Da Voipaz, né? Então, aeronaves cargueiras leves também pode ser utilizado. Ali, voos curtos e médios, né? Então, a alta eficiência, né? Vai ter e um baixo consumo em rotas curtas. Então, por exemplo, você faz um voo Brasília-Goiânia, por exemplo. É muito mais eficiente você fazer um voo desse no ATR do que no avião a turbojato, a turbofan. Ok? Beleza, podemos continuar. Vamos aqui agora falar sobre o motor turbojato. Então, o motor turbojato é o motor a jato, só que mais simples, né? Então, ele vai funcionar aqui da mesma maneira, né? O ar vai entrar, ele vai ser comprimido, misturado com combustível, queimado. Os gases vão sair em alta velocidade pela parte traseira e isso vai gerar o empuxo direto, né? Só que a principal diferença entre o turbojato e o turbofan, como vocês vão ver, é que todo o empuxo vem dos gases de escape. Isso vai demandar um alto consumo de combustível e vai gerar bastante ruído. Ele vai ser muito barulhento. Tá? Então hoje em dia ele já não é tão empregado, né? Ele vai ser foi aplicado primeiramente nos caças antigos. Vocês podem ver lá o primeiro 737 também foi utilizado, né? Mas hoje em dia ele foi substituído pelo turbofan pela eficiência, né? E até mesmo pelo ruído também, que é o que a gente vai ver agora, né? Então temos aqui o turbofan, que é esse famoso que todo mundo conhece, que às vezes até quando ele está parado no pátio, né? Pelo próprio vento, essas pás aqui, né? Ficam girando o fã dele. Então, é o motor a jato mais utilizado atualmente na aviação comercial, tá? Ele vai possuir um grande ventilador frontal, é um fã, né? A parte do ar entra no núcleo do motor, parte do ar contorna o motor aqui por fora, tá? E ambos contribuem para o empuxo, né? Como vocês podem ver aqui, o motor de um A320, do Airbus, né, no caso, não sei qual modelo, mas de um Airbus, e ele vai conseguir voar por longas distâncias, ok? Então, ele é utilizado aí por maior parte dos aviões comerciais modernos, né? Desde Airbus, Boeing, Embraer, todos adotaram o turbofan por ser assim mais silencioso e mais econômico atualmente, né? E até a maior parte também dos jatos executivos.
Beleza, galera? Então, só pra gente finalizar aqui, é uma comparação rápida aí entre os tipos de motores do avião. Então, temos aí o pistão, que são a hélice, mais os pistões, mais aeronaves leves. Vocês associarem, né? Então, turbohélice, essa é a turbina com a hélice para rotas regionais. Turbojato, para gerar um empuxo direto, porém um alto consumo e não é utilizado mais tanto nos dias de hoje. E o turbofan, ele vai utilizar empuxo para dar alta eficiência, ok? Então, mesmo, né, para gente que não vai voar diretamente, né, não pelo menos por hora, eu pretendo ser piloto, mas por enquanto estou ingressando para comissário, né? A gente precisa entender o básico sobre os motores, né? Especialmente para nós que queremos ser comissários. Então, isso nos ajuda a compreender ruídos normais e anormais, né? Entender procedimentos em pane de motor, saber explicar situações aos passageiros e reforçar a segurança operacional, ok? É isso, galera. Então, os motores são o coração da aeronave. Cada tipo tem sua função, sua aplicação e sua importância, ok? Compreender essas diferenças é essencial para quem estuda ou trabalha com aeronaves. Então, deixem um like aí, espero que meus vídeos estejam ajudando vocês, né? E como eu mostrei ali no começo, não desanimem, ok? Estudem, né? No caso ali eu consegui passar de primeira, né? Foquei, mas caso você não passe, fique em uma matéria, melhor ainda, né? Assim, não é melhor que passar de primeira em tudo, mas se você ficar só em uma matéria, beleza. Você passou em três, você vai poder focar só em uma. Então, estude que você vai conseguir sua aprovação e logo logo estaremos aí juntos numa cabine. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Até mais. Fui.